Eu saúdo a todos os irmãos com a santa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Irmãos, tem uma irmã aqui, Josileia Castilha. Ela é lá de Francisco Narciso, no Amazonas. Francisco Narciso, no Amazonas, lá na divisa da Venezuela com a Colômbia, tríplice fronteira lá, tá bom? Boa noite, irmã, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre contigo. Irmã Josileia, tá bom? Que Deus abençoe grandemente você, sua família, seu esposo, sua casa, seu lar. Nunca deixe faltar o devido suprimento para vocês aí, tá bom? Que nesta noite o Senhor Jesus Cristo venha te abençoar poderosamente a partir de agora. A partir do momento que você acessou esse canal, Deus vai te abençoar poderosamente, pode ter certeza disto. Amém? Vamos tirar a tua dúvida, irmã? A irmã tem a dúvida sobre o nazireu. O que é o voto nazireado? O voto de nazireu seria. Ela pergunta assim: irmão missionário Gilson, o que é o voto nazireu? O que é o voto nazireu? Né? Ela foi lá na Bíblia, procurou, tentou alguém explicar, ninguém explicou nada, e ela me achou aqui no YouTube e falou: não, vou falar com esse missionário aí, tá bom? Aqui você tem a resposta de qualquer dúvida que porventura você tenha na palavra de Deus. Eu te respondo, tá bom? Nem que eu tenha que ficar 2 dias procurando aqui dentro aqui, mas eu acho a resposta, eu acho, tá bom? Irmã, a irmã Josileia, funciona assim, ó. A palavra nazireu, ela vem lá da língua hebreia, dos hebreus. Ela vem assim, ela vem da palavra nazir ou nazar. Ela vem de uma dessas duas aí. Só que a tradução dela para o português, ela dá muito assim variante. Ela não dá assim uma, como é que eu vou te dizer, uma explicação correta, certa. Então significa assim, ó, significa pôr à parte, nazir ou nazar, pôr à parte ou separar. Esses dois sentidos que ela dá, tá entendendo? Então significa separar ou colocar à parte na língua hebreia, certo? A tradução veio do hebreu, nazireu, na verdade é assim, a lei do nazireado. A tua resposta ela está lá em Números. Pegue sua Bíblia, primeiramente, vai lá em Números, capítulo 6, versículo 1. Ali está o princípio da sua resposta, tá bom? Vamos lá? Lá diz assim: e falou o Senhor a Moisés dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando um homem ou uma mulher se tiver separado fazendo voto de nazireu, para se separar para o Senhor. Que palavra linda, hein? Para se separar para o Senhor. Muito bom. Irmão, irmã, o voto do nazireado, primeiramente, ele era assim, a irmã prestou atenção no versículo aqui, né? Fazendo o voto de nazireu para se separar para o Senhor. Esses cidadãos, antigamente, lá atrás, na época da lei, né? Na época da lei, Números é da época da lei lá atrás, lá, as pessoas eram salvas pela lei, para obedecer à lei, né? Não era como é no Novo Testamento, que agora é por amor, amar os mandamentos, tal, e aí vai, né? Antigamente não, você obedecia a lei, né? Ao pé da letra você ia para o céu, mas Deus viu que isso não estava dando muito certo e falou: não, tem que jogar meu filho lá embaixo, lá, mandar ele lá para baixo para ele falar outra coisa lá, que assim não está funcionando, né? Pela lei está difícil, aí está entrando, acredito eu que ele deve ter pensado: puxa vida, está entrando uns curvas de rio aqui no céu, aqui não está dando muito certo isso aqui não, vamos mudar o negócio lá embaixo lá, meu filho, vamos lá, vai lá e você vai mudar o trem lá, né? Isso aí é brincadeira, né, irmãos? Lógico, para descontrair um pouco aqui. Acho que o Senhor não pensou isso, né? Mas se ele resolveu mudar é porque algo não estava certo, né? Quando a gente resolve mudar é porque algo não está certo. Então ele mudou, né? Porque algo já não estava muito certo. A lei do nazireu funcionava assim, irmãos. Esse versículo aqui, ó, fazendo o voto de nazireu para se separar para o Senhor. Quando um cidadão resolvia fazer o voto de nazireu, ele fazia isso de livre-arbítrio. Essa vontade tinha que partir do coração dele, tá entendendo? E durante o período que ele fizesse esse voto, que não tinha um período X, tipo assim, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, ou por toda a vida,
Não tinha. Você fazia o voto nazireu pelo tempo determinado que você escolhesse, que você sentisse dentro do teu coração. Durante esse tempo que você estivesse fazendo o voto do nazireu, você estava exclusivamente dedicado ao Senhor. Entendeu? Você não podia pecar de maneira nenhuma. Entendeu? Você ia na presença dos sacerdotes, ia lá e falava com os sacerdotes, e eles faziam lá um sacrifício, né? E tá, você agora é nazireu. Até quando? Aí ficava entre ele e a pessoa lá. Quando ele tinha feito o voto dele com Deus em determinado período, ele voltava lá de novo, era feito outro sacrifício e ele estava livre do voto do nazireu. Mas durante o período que ele ficava nesse voto, ele tinha que cumprir o que aqui dentro está escrito ao pé da letra, entendeu? E ele tinha certas obrigações, né? Vamos por assim dizer. Não podia passar navalha sobre sua cabeça, igual o Sansão lá atrás. Sansão já foi consagrado desde criança nazireu, né? Não podia cortar o cabelo. Vocês viram mesmo, devem conhecer a história de Sansão. Sansão foi nazireu desde o princípio, desde o seu nascimento, né? Então, o voto nazireu, o que acontece? O cidadão sentia no coração, fazia o voto nazireu, ia aos sacerdotes, fazia um sacrifício e ele cumpria o tempo dele de nazireu. Ele não podia nessa época aqui, né, de Números, né? Lá atrás, na época de Sansão, era permitido ainda não tinha sido feito uma lei proibindo os servos de Deus de beberem bebida alcoólica. Lá em Sansão não, tanto é que Sansão tomava uma cachaça meio doída lá, né? Então naquela época não, mas quando chegou aqui que eu estou me referindo em Números, Deus já havia proibido os servos dele de tomarem bebida alcoólica. Aqui já não podia mais, tá entendendo? Então nazireu aqui ele não podia nem sequer mastigar uva, nada que fabricasse bebida alcoólica, nem isso ele não podia chegar perto do morto, que ele já se contaminava, não podia rapar sua cabeça, nem sua barba, e tinha um estatuto ali, né, que ele não podia fazer. Então ele tinha que obedecer aquilo lá tudo ao pé da letra. Mas a função do nazireu, qual que seria? Seria assim, ó, seria uma maneira de Deus mesmo suscitava esses homens, né? Suscitava assim, colocava esses desejos no coração deles, eles fazendo o voto nazireu. Mas o nazireu em si, o que Deus queria demonstrar com o voto nazireu era assim, que esses nazireus, tanto homem como mulher podia fazer esse voto, né, e serem nazireus, e andarem pela nação de Israel, dando um excelentíssimo exemplo, que aquilo ali servia mais ou menos assim para Deus mostrar para a nação de Israel como que ele queria que a nação de Israel se comportasse verdadeiramente na presença dele, de Deus, certo? Então os nazireus, a finalidade desse voto, no final das contas lá, vai ser exclusivamente isso. Era uma maneira de Deus colocar pessoas exemplares para andarem dentro da nação de Israel, para demonstrar como que Deus queria que o povo de Israel estivesse na presença dele. Deus queria que o povo de Israel se espelhasse nos nazireu, obediência completa ao Senhor. Que o povo de Israel, todos sabem que é um povo que Deus mais amou, né? Fez de tudo por Israel, né? E era um povo incrédulo, era um povo assim... Os irmãos conhecem a história, né? Um povo incrédulo, um povo que mesmo com o próprio Deus lá do lado dele, anjos andando sobre a face da terra, aquele povo não acreditava, era um povo rebelde, era um povo de um coração duro, era um povo de um coração duro mesmo, né? Então Deus viu que colocando os nazireus, as pessoas que faziam esse voto nazireado, andando dentro da nação de Israel, né, que servisse de exemplo, que tocasse muitos corações ali e suscitasse no desejo do povo israelense um desejo sincero de servir ao Senhor de coração, em espírito, em verdade, andar em retidão, porque era um povo rebelde, irmãos. Quem conhece a história sabe que era um povo rebelde, mas rebelde mesmo, que os irmãos não têm noção, certo? Então aqui, irmãos, essa dedicação completa dos nazireus nessa época serve para nós de exemplo hoje também, né? Que nós, o povo cristão, o povo que servimos a Deus, nós devemos ter uma dedicação completa ao Senhor, completa. Nós que estamos na presença do Senhor,
nós temos que amá-lo acima de tudo, de todas as coisas, temos que ter um coração puro, temos que ser bom exemplo, não devemos estar dando mau exemplo por aí, porque nós não vamos envergonhar somente a nós mesmos, nós vamos envergonhar o nome santo do Senhor Jesus Cristo que está sobre nós também, tá entendendo? Então por isso que eu falo, irmãos, isso aqui é uma coisa que a gente tem que respeitar muito, né? Não vamos envergonhar mais o nome santo do Senhor, não. Vamos ser como os nazireus, né? É a mesma coisa quando a gente vai lá e se batiza, né? Que entramos para dentro de uma congregação, dentro de uma igreja, é mais ou menos igual isso aqui. Nós fazemos um voto de nazireado, de nazireu, né? Que vamos ficar na presença do Senhor, vamos ser pessoas exemplares na presença do Senhor, nós não vamos cometer pecado, vamos evitar, né? Apesar que é quase impossível não cometer, mas a gente tem que evitar, tem que ser vigilante, prestar muita atenção para não cairmos em tentação, não pecarmos, não errarmos, não desviarmos nem para a esquerda nem para a direita, andarmos em linha reta, olhando para o céu, direcionado para a cruz de Cristo lá em cima, lá, olhando para cima, de procurar almejar, irmos morarmos lá com o Senhor, né? Um dia, né? Após a nossa morte, né? Nosso espírito, que venha anjos aqui, nos pegue e nos leve diretamente a Ele lá. Esse é o nosso objetivo, certo? Irmãos, então a lei do nazireado é isso daqui. Eram pessoas que faziam voto e eram suscitadas por Deus, né? Inclusive esses nazireus aqui, irmãos, quando eles estavam nesse voto, eles eram mais importantes quando eles estavam nesse voto aqui do que qualquer ministro que existisse dentro de um reino. Tá entendendo? Os irmãos têm uma ideia da importância que era uma pessoa que fizesse o voto nazireu. Tá entendendo? Eles eram mais importantes que qualquer ministro que houvesse dentro da nação, eles eram mais importantes que todo mundo. Os irmãos têm uma noção do valor que Deus dava para esses homens que andavam em obediência com a lei da época, né, que faziam esse voto, e a importância que Deus dá, né, lógico, para nós até hoje, né, para nós que servimos ao Senhor. Deus nos quer muito bem, Deus nos ama, então Ele queria demonstrar com esse pessoal, com os nazireus aqui, que os nazireus seriam um exemplo a toda a nação de Israel, que como que Deus gostaria que toda a nação de Israel se comportasse perante o Senhor, como um nazireu. Entenderam? Esse é o voto do nazireu. Aqui diz a lei do nazireado. Os irmãos vão lá, seguem a leitura, vão ver o que o nazireu podia fazer, o que não podia fazer. É muita coisa, viu? Nossa, tinha que ser santo mesmo, irmãos. Meu Deus do céu, tinha que ser santo, 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 santo. Tá bom? Irmã Josileia Castilha, lá de Francisco Narciso, no Amazonas, divisa lá com a Venezuela, com a Colômbia. Tá bom? Está aí a sua resposta do voto nazireu. Tá bom? Qualquer dúvida, telefona, WhatsApp. Não esqueçam, irmãos, de vocês compartilharem esse vídeo, dá o joinha embaixo aí, me ajuda no canal aí. O objetivo desse vídeo aqui é Missões da Amazônia 2020. Vai estar eu juntamente com a missionária Jaira de Souza. Vai estar junto comigo. A Késia Rodrigues também vai estar junto comigo. Essas duas são lá de Novo Repartimento. O nosso objetivo é Missões da Amazônia 2020. Compartilhem meu canal, colaborem, dá o joinha lá embaixo, lá, deixem comentários, eu respondo tudo lá para vocês lá, tá bom? E qualquer dúvida vocês me mandem no WhatsApp, ou me liguem aqui nesse telefone DDD 45 998 12 4432, que eu respondo toda a tua dúvida aqui dentro da palavra de Deus. Tá bom, irmãos? Que Deus te abençoe. Irmã Josileia Castilha, Deus te abençoe grandemente. Obrigado por ter participado do meu canal aí, tá bom? Sempre que possível, tem alguma dúvida, manda para mim, teus amigos, as irmãs da tua igreja aí, pode mandar que eu respondo, eu faço vídeo, cito teu nome aqui, tá bom? Eu sou o missionário Gilson Felipe, à disposição do povo de Deus para tirar todas as vossas dúvidas. A paz do Senhor Jesus Cristo com todos os irmãos nesta noite. Amém, irmãos? Fiquem todos com Deus.